Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de número 19 do livro A Caminho da Luz, que vai tratar dos abusos do poder religioso e corresponde ao capítulo 18 do livro. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 4, ele vai falar que todas as histórias das civilizações começam com a sua religião. Porque a religião é muito importante, né, para as pessoas, principalmente para aqueles espíritos mais antigos, né, mais próximos do seu início, onde essa busca de Deus foi uma constante em suas vidas. Então, eram muito sagrados, eles trabalhavam muito sagrado dentro deles. Então, Allan Kardec coloca isso, que no início, né, as religiões formavam a história daquelas civilizações. Você vê isso na civilização da Índia, você vê na civilização da China, e outras mais, né, que já até se perderam por aí. Então, esse fator. Então, nós vamos estudar hoje o abuso que as pessoas fizeram em cima dessa busca da religião pelo ser humano. Qual foi o abuso feito em cima disso? É um estudo bastante interessante e nós vamos falar com calma, vamos falar de Francisco de Assis, né? Vamos falar de momentos tristes da Inquisição, mas nós vamos estudar isso à luz da espiritualidade, tá bom? E é bom para a gente ficar sabendo, para a gente saber opinar também com maestria, com soberania. Pedimos a Jesus, a espiritualidade, que nos oriente nesse estudo, e vamos a Ele, em nome do bem, em nome de todas as possibilidades, né, que os espíritos possam ter para nos utilizar neste momento, para estudarmos juntos, né? Então, em nome do bem, em nome de Jesus, dos mentores amigos, da Legião de Emmanuel, que nós estamos aqui iniciando o nosso estudo de hoje, né? O estudo de número 19, que vai falar, né, dos abusos do poder religioso. Então, vamos pegar aqui. Voltando. Vamos lá. A religião precisava avançar para a religiosidade, instituto de consolidação do homem consigo e com Deus. No passado, muitos, em nome da religião, usaram do poder a eles estatuído para enganar e manchar o nome do cristianismo. Então é hora de mudar. Vamos mudar isso? Estudo 19:26, capítulo 18, os abusos do poder religioso. Terra, terra. Quantos templos ergueram em seus espaços, mas não ergueram nos corações? Isso é uma verdade, né, minha gente? Muitos templos lindos acontecidos, que hoje encantam muitos olhares, né? Mas e os corações, como é que são? Não é? Então vamos ao estudo. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos, tão logo que chamado aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem. Isso é importante sabermos, né, gente? Lá no mundo espiritual, advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Então, Jesus nunca abandonou a Igreja Católica, nunca. Muito embora a Igreja estivesse na contramão das próprias propostas de Jesus, mas ele nunca abandonou, né? Enquanto esteve subordinado aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. Esse estudo do Patrimônio de São Pedro, nós já fizemos uma vez, é bem interessante. Eles usam, né, possíveis ossos de São Pedro que estariam lá, e ali é o patrimônio de São Pedro, então temos que honrar esse patrimônio, enfim. É complexo isso tudo. Sabe? Então foram jogos políticos, jogos estratégicos, né, para que a igreja se consolidasse. Mas para que consolidar no poder? Podia consolidar na palavra de Jesus. Né? Seria tão maravilhoso, né, minha gente? E a gente hoje estaria um pouquinho mais avançados no cristianismo.
Então, agora estamos começando de verdade o cristianismo. Com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos começando de fato no cristianismo. Nós, estou dizendo os espíritos superiores que já venceram essa etapa. Estou dizendo nós, a humanidade, que está aqui nessa luta. Porque ali está o ensino moral de Jesus. E nós precisamos tanto, né? A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. Isso é lamentável, porque bastava que você tivesse esse veio político, né, para que você fosse admitido ali, porque você era importante, porque você sabia estratégia política. Essa política corrompida, não estou falando da política saudável que existe, né? Mas essa política corrompida. Então, você tem esse veio, você é bom nisso, então vem para cá. Não importa se você é isso, se você é aquilo, imoral, antiético, isso não importa. Importa que você sabe lidar com a política da apropriação. Né? Muito bem. Os estados papais, estados pontifícios, estados da igreja, o patrimônio de São Pedro, eram formados por um aglomerado de territórios, basicamente no centro da Península Itálica, que se mantiveram como um estado independente entre os anos de 756 e 1870. Muito tempo, né, meu Deus? Sob a direta autoridade civil dos papas e cuja capital era Roma. Quer dizer, a ideia de ser capital a Roma era de Jesus, mas era a capital administrativa do mundo, não era da imposição religiosa. Depois vocês dão uma olhadinha no capítulo 4 do livro A Gênese, de Allan Kardec, que vocês vão observar como é que ele trata deste assunto. Essa questão da religião, né? Essa busca da religião pelos homens. Dá uma olhadinha lá. Não é isso aí que foi estabelecido. Isso aqui era uma apropriação de consciências. Apropriação de patrimônios e de consciências. Então, isso não funcionava. Não era o que o povo precisava. Por isso que aconteceu, né, o processo da Igreja Católica, que hoje é uma igreja que está caminhando muito, perambulando muito, né, ainda tentando se manter em cima de alguma situação. Fases da Igreja Católica. A sede do catolicismo se transformaram em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de todas as espécies, títulos de nobreza. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para frente num crescente espantoso. Por quê? Reuniam ali muitos interesses mesquinhos, mundanos. O que a gente tem que evitar hoje. Por que existe a corrupção? Por causa dos interesses mesquinhos e mundanos. As pessoas não têm noção da vida após a morte, não se preocupam com ela, não se preocupam com a lei de causa e efeito, não se preocupam com a lei do retorno e vão fazendo, achando que estão tirando vantagens. Mas, na verdade, estão enrolados num novelo de lã que, olha, para sair de lá vai ser difícil. Continuando. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento, né? Que já falou sobre os beneditinos no estudo passado. Né? Esses missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde saíram pensamentos novos e energias regeneradoras. Então, você observa o seguinte, vamos colocar aqui embaixo está a mesquinhez humana, e aqui em cima está a proposta de Jesus, tentando drenar esse ambiente mesquinho aqui embaixo. Então, surge essa beleza aí, olha, do monastério de Cleuro. Olha que coisa linda, gente. Isso me toca muito a alma, sabe? Provavelmente, né, eu já estive num lugar desse aí, e também trabalhando, e também cometendo enganos. Eu me vejo muito nos lugares assim. Eu fui seminarista nessa encarnação. E, de vez em quando, eu vou lá no seminário onde eu estudei hoje, já completamente sem aquilo que era do passado, que hoje já não é mais seminário, é um imóvel que tem lá. Mas é interessante, né? A quantidade de coisas que se faziam aí. Você vê que a espiritualidade permitia que se construísse uma instituição dessa. Isso aí, gente, para ser construído,
demorava muito tempo. Porque isso era tijolo a tijolo, né? Tem que ter artista para fazer isso, arquitetos, né? Engenheiros, muita gente trabalhando, muito dinheiro investido. Então a espiritualidade tinha que carimbar. Olha como é que a espiritualidade ajudou ao homem nessa busca de ideias novas. Né? Continuando, né, o nosso estudo, a abadia de Cluny é uma abadia localizada na Borgonha, na França, que começou a ser construída em 11 de setembro. Essa data é bem forte, né? 11 de setembro de 1910, por Guilherme I da Aquitânia, em um terreno doado pelo próprio, e exerceu profunda influência na cristandade dos séculos posteriores, com as reformas cluníacas, inclusive além das suas fronteiras. Então, isso aí são... Eu não vou entrar nesses detalhes dessas reformas, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas estudando, porque história é assim. Né? Então, estudar sempre, todo dia você faz história. Então, quer dizer, em 910, no século X, né, já tinham esse início dessa criação de uma instituição que pudesse ajudar as pessoas a entender. E ali reencarnavam espíritos superiores, né, para trazer informação. Você vê como é que Jesus cuidou de nós o tempo todo? Está percebendo isso? Como que Jesus cuida de nós? Cuida de nós. Independente do que nós somos e queremos. Aí vem Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que esperava no Vaticano. Ele existia no Vaticano. Sua figura é da mais importante do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Você vê que o Papa, né, é uma pessoa do bem. Então, o sumo pontífice, né, ali trazendo as informações interessantes que todos necessitavam naquela época. Nós estamos em plena Idade Média, né, e ali pessoas como Carlos Magno, como o Gregório VII, como o Francisco de Assis, que a gente vai ver daqui a pouco. Nossa, pessoas extraordinárias, luzes no meio das trevas humanas, dos interesses, das mesquinharias humanas, né? da promiscuidade, da prostituição, da corrupção, que era o que caracterizava, né? E ainda caracteriza, infelizmente, as nossas sociedades. Então, espíritos superiores ali encarnando. Né? Aí está ele, Gregório, você vê a expressão dele, que expressão bonita, né? Tranquila, de paz. Eu gosto muito de ler o rosto das pessoas. Olha que rosto lindo, né? Que coisa tranquila, que mensagem de suavidade. Né? E era um Papa, minha gente. Então, não é de todo ruim. Não foi de todo ruim. O problema foi que muitos não entenderam o valor da Igreja Católica para a humanidade. Este eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. A história não conhece direito essas vindas dos grandes espíritos aqui para nos ajudar. E aí, quando você lê nas lutas contra Henrique IV, você acha que o Gregório não era assim, essa pessoa que Emmanuel está colocando aqui para nós. Então, por isso que nós precisamos da informação da espiritualidade. Então, quando você lê alguma coisa da história daqui por diante, pensa assim, como é que funcionou isso? Por que funcionou assim? De que forma? Por que Jesus permitiu? Por que Deus permite? Né? Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Esses sacramentos, nós já falamos sobre isso, né? Isso aí gerou, primeiro, uma fidelidade imposta da Igreja. Você tem que batizar, você tem que crismar, consagrar, e vai por aí. Tem extrema-unção, tem matrimônio, é uma coisa. Então, e isso gerava dinheiro, gera dinheiro, né, para a Igreja. E as honras eclesiásticas que se davam, né? Que eram bem interessantes também.
Filipe I e Henrique IV prometeram amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da igreja. Então, sempre alguém tentando ajudar ali, né, naquele contexto. Se tivéssemos, naquela época, levantado a bandeira do cristianismo para valer, hoje isso teria sido muito diferente hoje, né? Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, né, tenta depô-lo. Eles mesmo complicavam as vidas deles lá, né, entre eles mesmos. Né? Que coisa absurda, né, que é isso. Bom, vamos fazer uma explicação aqui. Essa simonia que está dizendo é compra de bens, né, eclesiásticos. Compra e venda de bens eclesiásticos. Né? Isso existia na igreja. Depois veio para as indulgências. Né? Infelizmente, o dinheiro, minha gente, essa coisa chamada dinheiro, que pode ser muito bem utilizada para as necessidades. Nós precisamos dele, porque, afinal, o nosso regime aqui é capitalista. Né? Então, nós precisamos do dinheiro, essa moeda, que hoje está transformando em cartão. Né? Precisamos dessa moeda. Mas é isso. Em função disso, quem tem um pouquinho de poder abusa. Né? Então, ele foi prestigiado pelos bispos que eram culpados dessas vendas, né, de coisas eclesiásticas, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. Pensou que coisa? Sínodo de sacerdotes transviados. Olha, isso é forte. Será que eu participo de uma coisa semelhante? Claro que não como sacerdote, mas como uma pessoa da sociedade. Eu entro numa reunião dessas, de criaturas transviadas, pensando no mal. Será que eu faço isso? Em busca de alguma coisa imediatista, de algum bem imediato para mim? O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo, então, os célebres acontecimentos de Canossa. Tudo isso é para ser pesquisado na história. Né? A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122, com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Então, vamos tentar melhorar isso aí, vamos. O Estado está aqui, a Igreja está aqui. Essa foi sempre a luta, Estado e Igreja. Ora muito juntos, ora separados. Ora brigando muito, ora fazendo erros juntos. Ou acertos juntos. Então, essa é a história que nós vamos vendo aí dessa potência que foi a Igreja Católica. Potência, né, gente? Potência. Não há dúvida disso. Tanto patrimonial como potência em consciências. Extremamente, nem vou dizer formadora de consciências, mas elas apropriavam de consciências e faziam com que as pessoas seguissem regiamente aquilo que era proposto através dos seus dogmas. Esse foi o grande problema da Igreja Católica. É aquele negócio que eu falei, a gente não pensa na lei do retorno. Abusou, você será punido, não tem jeito. Então, levemos uma vida de mais concórdia, porque essa é a lição do Evangelho. Porque se abusa de qualquer forma, ou estando na igreja, ou estando no Estado, ou estando onde você estiver, não abuse, não, porque o retorno é certo e vem na mesma moeda. A Concordata de Worms, por vezes chamada de Pactum Callistinum por historiadores papais, foi a concordata celebrada entre o Papa Calixto I ou II, né, de 1119 a 1124, e o imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico, celebrado em 23 de setembro de 1122, perto de Worms, na Alemanha. Desse modo, o imperador aceitou o direito da Igreja de designar os bispos com anel, símbolo do casamento espiritual com a Igreja, e báculo, símbolo da autoridade pastoral. Esses bispos seriam eleitos em assembleias diocesanas, que na parte alemã do Império contariam com a presença de representantes do imperador, que teriam poder de veto.
Esses representantes dariam aos escolhidos o cetro como símbolo de poder secular designado pelo império a cada diocese. Percebe que isso tudo era feito para fazer manipulação política, lobbies, né? Então, se o Estado ia escolher, iria também dar voto, então tinha que fazer lobby. Esse negócio de lobby, isso é bem antigo, né? Então, tinha que fazer. Então, criava-se essa coisa, né? O Estado quer uma pessoa, a igreja quer outro, vão para a votação. Não é isso que acontece hoje? Quando vai se indicar aí uma pessoa, por exemplo, você vai indicar alguém para o Supremo Tribunal. Aí, essa pessoa é indicada pelo presidente, mas ele tem que ser submetido a uma sabatina pelo Congresso, que é um outro poder. Então, um poder indica o outro poder, faz a sabatina para um terceiro poder receber a pessoa. Isso é antigo, é bem antigo. Certo ou errado, nós não sabemos. Não estamos aqui para fazer opiniões sobre isso. Mas que isso é antigo, né? Advertências de Jesus. Instaladas nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. O que você vê é o seguinte, você tinha os cultos externos, a nuvem de fumaça, chamada, né? Você tinha aqueles cultos que as pessoas iam para lá, que nós já falamos isso no estudo passado. A pessoa ia para lá, aquela coisa, humildezinho, um véuzinho na cabeça e tal. Mas não aprendiam nada, ou pouca coisa. Porque o interesse maior era o político, era o de manter no poder. Isso que aconteceu. Eu estou falando isso, gente, eu posso ter sido uma dessas pessoas. Não estou aqui culpando ninguém, nós estamos analisando a história. Porque se eu fiz isso, é uma pena que eu tenha feito. Hoje eu reconheço que se eu fiz, eu estava completamente errado. Porque as pessoas precisam de orientação. Quando o centro espírita hoje abre as suas portas para uma reunião pública, é isso que precisa ser feito. É aprofundar o conhecimento, aprofundar o ensino. Então, nossas palestras públicas têm que ter essa essência. E não também nuvem de fumaça, ficar com muito palavrório, né? Muita repetição, muita receita para ser feliz, nada disso. É estudar mesmo a doutrina espírita. Estudar para que as pessoas despertem para o profundo que é em si. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis que era preciso combater e profligar. Então, Jesus tentava que essas heresias parassem. No estudo das heresias, nós encontramos absurdos. Pessoas fazendo coisas maravilhosas e sendo consideradas heréticas porque iam contra os interesses da igreja. Então, quando você ouvir falar a palavra heresia, eu vou te dar uma dica. Não entre nessa história assim de cabeça. Se você ouvir lá na história, Joaquim da Silva foi herético. Não é o Xavier, não, tá? Um outro Joaquim, lá da Europa. Ele foi herético. Tudo isso que você faz, pega a história do Joaquim, leia e veja se realmente ele foi herético. E mesmo que ele tenha sido herético, ou seja, que tenha sido contrário à proposta cristã, mesmo ele tendo sido, ele merecia segunda chance. Porque Deus nos dá a segunda chance sempre. A igreja começa a cometer esses enganos, a expurgar, expulsar, matar quem ela julgava herético. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Então, está aí. O amparo sempre veio, né? A proteção sempre esteve presente. Né? Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Então, Jesus trabalhava estrategicamente tanto a igreja quanto o social, a sociedade civil. Então, mandava espíritos superiores para ajudar a todo mundo. Você vê, minha gente, esse estudo, quem é Jesus? Dá para você ter uma ideia de quem é o administrador do planeta? Nós temos que aprender com ele, porque um dia nós seremos também. Isso tem que ter muito amor, minha gente.
Só com um amor muito profundo que você pode ajudar esse povo rebelde, supersticioso, muitas vezes servil e muitas vezes rebelde, ignorante, só com muito amor. Então, por isso que a missão de Jesus no mundo é uma missão complexa demais para ser resumido naquilo que a gente já leu da história sobre Jesus. Emmanuel está trazendo uma outra dimensão de Jesus para nós. É esse o estudo. Por isso eu estou fazendo esse estudo. Para passar essa informação que Emmanuel traz para nós. Para que a gente tenha mais amor pelo Evangelho. Mais vontade de seguir, de conhecer e seguir o Evangelho. Neste caso está Pedro Devoll, que embora Devoll, eu não sei como pronuncia, né? Ou Devoll. Neste caso está Pedro Devoll, que embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de amor e redenção. Está vendo? Ele era um sujeito rico, nasceu assim, para fazer essa virada, para dar de exemplo para nós. Então, quando ele viu, né, a lição do amor, ele penetra nele, porque ele já era trabalhador de Jesus. Aviva nele aquilo que ele já era. O seu Cristo interno já estava, né, aí avivado. Né? E então foi aquela... Bastou o Evangelho chegar para ele acordar. Peraí, não é por aqui o caminho. Por isso que nós somos mesquinhos, minha gente, porque o nosso Cristo interno está muito pequeno ainda. Está muito pequenininho. Então, nós temos que avivar esse Cristo interno, porque aí você encaixa no Evangelho. Quando você lê uma mensagem do Evangelho, ela entra em você e fornece, assim, rega a tua alma. Mas enquanto tivermos nessas mesquinharias, nessas ignorâncias, rebeldias, eu sempre falo isso, porque Platão dizia isso. Né? Então, quando a gente estiver envolvido com isso, interesse pessoal, interesse mesquinho, interesse do agora, vai ser difícil. A mensagem do Evangelho ser uma rega em nossos corações, como foi para essa pessoa aqui. Né? Aí está ele. Você vê também que é uma imagem forte, né? Olha só. Uma imagem forte, decidida. É importante entender isso no rosto dele, é decidido. Se nós não tivermos essa decisão a nosso favor, nós não vamos conseguir muita coisa, não. A gente vai errar muito. Né? As advertências de Jesus ainda. Esse homem extraordinário, gente, Emmanuel que está dizendo isso, a quem fora cometida a missão de instrumentos da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram uma história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos, e isso por volta de 1173 d.C., ou seja, no século II, na nossa era. Já ouviu falar nos valdenses? Vem dele. Pessoas que começaram a pregar o Evangelho de Jesus, ou seja, a igreja não faz, então o social vai fazer. É assim também. Eu não faço, é minha tarefa, alguém vai fazer. Então não perca a tua chance. Não perca a tua chance de ir ao centro espírita estudar, trabalhar, fazer a tua parte. Porque se você não fizer, eu lamento te dizer, mas tem um outro chegando. Tem uma outra chegando. Quando eu trabalhava no centro espírita, né, que tinha lá a corrente dos médiuns, e cada um tinha a sua cadeira. Eu sempre falava, eu só deixo essa cadeira aqui se Jesus me falar para deixar. Agora, se você quer uma cadeira, lute por ela, porque essa aqui é minha. Claro que eu falava isso em sentido figurado, eu não era dono de cadeira nenhuma. Eu estou dizendo do posto. Né? Então, adquira teu posto e continue nele. Eu saí daquela cadeira, mas não saí do posto. Eu continuo no posto do trabalho. Então, não perca a tua chance. Se você foi convocado, não perca. Né? Os pobres de Leão foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade, e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A igreja não poderia tolerar essa outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada de ambição. Então, esses pessoal, os valdenses, né, acabaram excomungados. Está fora, ex. Você não comunga mais conosco. É o sentido dessa palavra. Não tem mais comunhão. Você é ex, é fora, é ex. Então está excomungado, está fora. Você pensou, gente? Por quê? Porque eles não aceitavam
o jogo que acontecia lá dentro, né, do Vaticano. Não aceitavam. Eles eram simples, pobres. Eles eram pregadores da mensagem de Jesus. Vê que coisa absurda. Eu sou detentor de uma ideia, não estou fazendo bem essa ideia, vem um outro que está fazendo bem, eu excomungo ele. Você manda ele embora, porque é a minha ideia que tem que prevalecer. A gente não faz isso de vez em quando? Você está numa conversa, a ideia do outro é melhor que a sua, mas você não aceita e joga ele para fora para a sua prevalecer. Principalmente se você tiver um posto de comando. Por isso que é muito perigoso postos de comando. Quem quiser saber quem a pessoa é, dê um poder para ela. É muito perigoso quando a gente está no poder. Né? A história vai contando isso para nós. Então, a gente não tem jeito. Ou nós seguimos o Evangelho de Jesus, ou nós seguimos o Evangelho de Jesus. Caso contrário, nós vamos ter que buscar um outro lugar para morar, para viver. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Quer dizer, você lê lá, Pedro de Vós, herético. Aí você fala, nossa, então deve ter sido um cara muito ruim, né? Estuda para você ver que não é. Então, toda heresia ou todo herético é passível de ser analisado. E mesmo sendo herético, não poderia ser excomungado, porque Jesus não excomungou ninguém. Na hora da cruz, gente, as pessoas é muito interessante isso. Né? Na hora da cruz, ele pede perdão. Pede que o Pai perdoe aquelas pessoas porque não sabia o que estavam fazendo. Qual foi o momento que Jesus excomungou? Agora, eu vou dizer para vocês, tem centro espírita que faz isso. Tá? Eu conheço centro espírita que dá carta de persona não grata para algum trabalhador. Peraí, gente. Vamos com calma. Vamos com calma. Quem que o homem pensa que ele é? Ele é um mendigo de luz. É isso que ele é. Infelizmente é assim. Eu só você receber uma carta de persona não grata de um centro espírita, aí eu publicaria essa carta em toda a imprensa espírita. Gente, isso é um absurdo. Não vamos trazer para o nosso movimento espírita essas coisas que não foram boas no passado, como heresias, excomunhões, excomungados, né? Não vamos fazer isso. A verdade, porém, é que se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram no mundo desde o século XI, porque com vários nomes as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, 1400 e pouco, né? Não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Olha que absurdo, né? Que coisa, né? Que a gente viveu aí no passado, mas que isso sirva de lição. Está chegando a hora, nós estamos no regime, segundo os antigos, né? Nós somos no Kali Yuga, que é a era Kali Yuga, que é a era da mudança, né? Da precessão dos equinócios. Então, o Kali Yuga significa ferro batendo contra ferro. É a era de ferro contra ferro. Isso tem que acabar. Nós temos que agora entrar numa nova fase, numa nova possibilidade, uma nova dimensão social, religiosa, filosófica, científica. É o que nos aguarda. Então, isso aqui nós estamos mostrando, Emmanuel está mostrando, para a gente não repetir esses erros. O tempo que se abre para nós é um tempo diferente. Nós temos que entrar nesse novo tempo. Aí está, né? Coisas, né? Pessoas se ajoelhando ali nos pés do mandante lá, né? Que está, por sua vez, todo coroado de púrpuras. Essa é uma gravura que nós colocamos, né? Para mostrar que é preciso, né, a gente observar bem quando eu estou sentado num trono desse aí. Agora chega Francisco de Assis. Né? Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. Os apelos do alto. Pedindo que a Igreja de Roma mude suas direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas
a receber semelhantes exortações. Gente, cuidado quando você estiver no calor da luta, tá? Calor da luta, é ali que é o perigo. Porque na ânsia de ganhar, de vencer, você pode cometer abusos. Cuidado quando está no calor da luta. Quanto mais no calor da luta, mais estrutura de paz você tem que ter. Para você saber realizar com bom senso. Calor da luta tem que ter bom senso. Senão, nós vamos cometer enganos. Observa isso. Observa as suas experiências, as experiências das pessoas ao seu redor, que muitas vezes no calor da luta cometem enganos horríveis. Xingam, reclamam, falam absurdos. Está no calor da luta. Não, mas ele está trabalhando. Cuidado. Calor da luta significa bom senso. Jesus vive no calor da luta, não vive? Nós estamos vendo isso aqui nesse estudo. Qual foi o dia que você viu que Jesus mandou um raio fulminar uma associação, uma instituição? Ele mandava luz para aquelas instituições. Não era raio fulminante, era luz. Como nós estamos estudando aqui. Havia terminado, em 1229, a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram um espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Aí vai começar aquela história, né, da Inquisição. Marcar-se-ia o cometimento com pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Lembra que eu falei que não era formador de consciência, era dominador de consciências? A igreja pensou assim. E aí o que acontece? Tinha os espíritos que tinham consciência livres, eram livres pensadores. E esses eram os hereges. Porque fugia do domínio das consciências. Eu me lembro, por exemplo, agora não, mas houve época em empresas que tinha o chefe, né? Era o chefe. Então, se você era rebelde, você não aceitava muito a submissão a esse chefe das ideias dele, então você era um funcionário problema. Tem que mandar embora. Aí, como, né, às vezes o serviço público não pode mandar embora, pelo menos não podia na época, não sei se ainda é assim, né? Então, o que acontecia? Você isolava. Punha aquela pessoa trabalhar nas periferias do trabalho. Aquilo que ninguém queria fazer, você jogava ele para lá. Porque ele era funcionário. Problema, porque ele não aceitava o cabresto. Então, infelizmente, a igreja queria dominar a consciência, para ela fazer o que ela quisesse com essas consciências. Como fez muito tempo, com muitas pessoas. Morrendo de medo, né? Elas arrumavam lá uma forma de atender. Eu estava assistindo um filme um dia desse, uma senhora, né, foi numa cartomante. Chegou lá, a cartomante falou assim, pois daqui uns 6 dias vai acontecer, não sei se era uma mudança lá da lua, uma coisa assim, e a senhora vai morrer. A senhora vai morrer. A mulher ficou assustada, já estava mais idosa. Mas eu posso resolver esse problema para a senhora. Eu posso fazer aqui um amuleto e a senhora vai se salvar, a senhora não vai morrer. Mas quanto custa o amuleto? $4.500. A mulher ficou apavorada, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu posso fazer uma diferença, eu deixo por 2.700. Olha que jogo. Isso foi para mostrar. Eu crio a dificuldade para te vender a facilidade. Então, isso é domínio de consciência. Eu chego para você e te apavoro. Aí eu vendo para você uma facilidade dentro do seu apavoramento. A igreja fazia isso. Fez com a Inquisição, fez com a venda das indulgências, e fez, né, de N maneiras. Aquele povo simples, né? Esses confessionários, meu Deus. Quanta coisa rolou ali. Né? Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço. Os espíritos estavam... O que nós vamos fazer, né? É o homem que está determinando isso. Mas nós temos que dar um jeito, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, onde se prestavam providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Um dos maiores apóstolos de Jesus, que é João Batista.
que é João Evangelista, né? Desceu a carne com o nome de Francisco de Assis, para tentar mostrar que não era por aquele caminho, né? Então, Francisco de Assis trouxe essa missão para dar uma apaziguada nos corações, nos ânimos, né? Aí está a sua figura, que é muito lendária, né? A figura de Francisco de Assis é uma das figuras mais lendárias da nossa história. Há quem diga que ele foi Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis. Imagina o poder deste espírito, porque Daniel é sensacional. Estudar o livro de Daniel, você vê ali uma apoteose, né, da Babilônia. Então, olha que beleza, né? Até que ponto que esses espíritos vão chegando, né, de serem missionários sempre que descem à Terra. Sempre. Ele não errou como Daniel, ele não errou como João Evangelista, ele não erra como Francisco de Assis. O espírito é esse, minha gente. Sabe que espírito que é este? É a antecâmara minha e sua. Nós chegaremos lá. Agora, nós temos que espelhar em quem de direito. Ético, moral, leal, né, de lealdade. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Então, Francisco teve que criar a ordem dele. Chega uma hora que ele vai no Inocêncio III, e pede autorização para fundar a ordem dos franciscanos. Era o contrário, era o Papa que dizia assim, não, vem para cá, vamos trabalhar juntos, a sua ideia sensacional vai nos ajudar. Não, ele dá liberdade para criar a ordem dos franciscanos. Que por mais extraordinária que fosse, que é, né, mas ela não tinha o poder da Igreja Católica. Era a ordem dos humildes, pés no chão, né? Compartilhavam os alimentos. Né? Veja a diferença. Se naquele momento a Igreja tivesse entendido Francisco de Assis, isso foi em 1200, século XIII, né? Se tivesse entendido, ela tinha dado uma virada substancial. Aí a Igreja Católica não precisava de acabar. Por quê? A doutrina espírita viria no seu seio. E aí nós teríamos uma igreja maravilhosa, Kardec nasceria ali, e daria para nós toda essa informação. E com esse patrimônio que a igreja tem hoje, nós faríamos grandes escolas, maravilhosas escolas. Aliás, vai acontecer, né, minha gente? Vai acontecer. Nos preparemos, porque isso tudo vai virar grandes escolas. Vocês vão ver. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguia mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta, que foi o que a gente falou. Não conseguiu mudar a ambição, mas deixou um rastro de luz. Quem não gosta, né? Ó mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor, e vai para aí. Isso é cantado, é declamado, é orado, é admirado, é tudo. É o rastro de Francisco de Assis. É o rastro dele. Espírito grandioso, espírito grandioso. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Aí eles começaram a trabalhar. Seu grande amigo Leão, né, começou a trabalhar, começou a dar forças. Né? Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Clara, né, que criou a instituição das Clarissas, que seguia a mesma ordem de Jesus, né, desculpa, de Francisco de Assis, que é de Jesus, consequentemente. Observam, gente, como é que Jesus trabalhou tudo isso para nós o tempo todo. Está entendendo a grandeza do livro A Caminho da Luz? É isso. A gente é muito pequeno para analisar esse livro. Eu sinto pena de mim por não saber analisar esse livro dentro da profundidade dele.
a Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. 200 mil pessoas, né, conseguiram, ficaram ali naquela ordem e ajudando, né, ininterruptamente. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Não foi isso que Jesus fez. Quando que Jesus ficou recluso em algum mosteiro da época, em algum lugar desse aí de reclusão? Não lugar, no momento nenhum. Ele caminhava entre as pessoas, entre os sofredores, entre os pobres miseráveis, os expurgados, leprosos, entre os maldosos também, né? Ele estava ali no meio de todo mundo. Como dizer, a luz, minha gente, se não ficar perto de onde tem a treva vai dominar. Então tem que ser luz ali. Essa foi a lição de Jesus e eles, os franciscanos, conseguiram seguir esse exemplo do mestre, né? Toma aí, né? Sempre essa imagem grandiosa, né, de Francisco, rodeado de pássaros. Olha, a frequência dele, né? A frequência dele chamava os pássaros. Chamava, né? Chamava a tudo aquilo que fosse suave. Ah, bom, agora vai contrastar, né? Veja vocês, estamos falando de Francisco de Assis. Nosso coração está emocionado, né? Não sei se o seu está, mas o meu está. E aí vem a Inquisição, né? Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante. Porque em 1231, lembra dessa data, 1231, século XIII, né? O Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Eu não te mato, mas eu te depuro. Né? A ideia era essa. Eu vou te depurar. Você vai ficar aí no calabouço, vai ficar vivendo com os ratos. De vez em quando você come um deles também, não tem problema não vai te fazer mal, não. E eu vou te machucar, vou te bater. De vez em quando tem uma coçazinha das 8, depois tem uma outra do meio-dia, depois tem uma das 3. É uma noite para você dormir bem, tem uma outra também. Seu corpo vai ficando deslacerado, não tem problema. Seu corpo regenera, né? Você tem que ser forte para regenerar seu corpo. Gente, isso era ideia daquele povo. Ideia. Quando a gente vê hoje tanta coisa triste acontecendo, não seria a lei do retorno? Não estou aqui dizendo que seja, mas não seria? Podia ser. A maldade era muito grande, a vontade de bater era muito grande. Eu me lembro que, certa feita, um determinado policial, né, de uma cidade, ele era muito amigo de uma pessoa lá. Mas ele se torna policial, eles eram amigos de infância, se torna policial. E aí, esse amigo dele, que não era policial, cometeu lá uma coisa, um desatino qualquer. Ele foi preso, por ele, amigo. Chegando lá na delegacia, ele falou com ele assim, desce um pouquinho a sua calça aqui atrás, eu preciso de dar uns corretivos em você. E bateu covardemente naquele amigo, que, se não me engano, tinha pego um pedaço de pão, uma coisa simples. E o amigo fez isso com o amigo. Isso foi feito. Isso é a repercussão, a reverberação desse projeto da Inquisição. Uma coisa séria, né, gente? Vamos tomar cuidado como nós lidamos com o nosso irmão? Faz como Jesus fez. Vós sois. Vamos tratá-lo com mais nobreza? Não? Se ele é rebelde, você educa. Se ele é ignorante, você ensina. A expressão das heresias foi o pretexto da sua consolidação na Europa, tornando-se assim o flagelo desdita do mundo inteiro.
Porque isso foi espalhando, né? Foi espalhando aí pelo mundo cristão, que é chamado mundo cristão. Pelo amor de Deus, não é nada de cristianismo aí. Tudo por causa dessa heresia. Eu vou contra o que você pensa. Então, se você é do poder, eu vou contra você, eu estou frito. Isso até hoje, né? Até hoje. Não precisa ser muito longe, não. Aqui no Brasil tem isso. Você imagina essas culturas mais antigas, mais ainda, que tratam, né, que têm as suas constituições mais antigas. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares. Em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia, a instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Desrespeitou o Filho de Deus. Desrespeito ao Filho de Deus. Você gostaria, meu amigo, que o teu filho passasse por isso? Então, imagina Deus, né? Você gostaria que... Você tem 5 filhos. Um dos seus filhos espanca terrivelmente, humilha o outro teu filho. Você acha que você ia ficar feliz com isso? Foi o que fizeram. Foi o que fizemos. Todos nós, filhos de Deus, e um espancando o outro filho de Deus. Indo contra as regras da fraternidade. Lembra da bandeira da França? Igualdade, liberdade, fraternidade? Era um grito. Era um grito, um brado a esses desmandos. Aí está o Tribunal de Inquisição. Aí está. Não é fácil, não é mesmo? Ainda bem que passou, né? Ainda bem. Mais que seja ainda reverberado no nosso tempo, mas aquela sinistra organização acabou. A obra do papado, há quem tende a justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quanto dolorosas. E isso foi repercutindo, foi reverberando. Então, hoje nós vemos tanta coisa triste acontecendo, né? Tanta gente sofrendo. Não seriam esse projeto da lei do retorno para educar? Então, é melhor a gente analisar a história, analisar os fatos, o que aconteceu, antes da gente dar uma opinião, sabe? Antes da gente dar uma opinião, porque pode ser uma proposta de reajuste das almas. As almas que falharam, né? Que perderam. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Então era muito sério, porque eu já vi uma explicação atual por um, como é que fala? Por um estudioso, né, e conservador católico. Ele diz o seguinte, que a igreja fez isso para evitar que as pessoas se culpassem de fazer. Por exemplo, eu erro contra você, aí eu vou te matar. O que a igreja fazia? Não deixa que eu mato por você, você fica livre da matança. Eu mato por você. Eu já ouvi essa explicação mesmo. Não existe isso, não tem nada de matar ninguém. Mesmo porque você tira só o corpo, o espírito continua, e mais rebelado ainda. Aí sim ele pode te complicar a vida, estando no mundo espiritual invisível. A mensagem do historiador vem do livro Uma Breve História do Cristianismo. A cristandade estava realmente dividida em 3. Uma igreja oriental, uma ocidental, que na verdade estava dividida em 2. A existência de papas rivais na Europa Ocidental enfraqueceu a ideia de que a suprema autoridade papal não devia ser desafiada. No vazio da liderança religiosa surgem contestadores e agitadores. Você tinha a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que era dividida em 2. Chegou o tempo da Igreja ter 2 papas, disputando entre si o direito, né? A Igreja secular começou a ser balançada. As pessoas queriam a fé racional, e ela insistia em seus dogmas, enquanto o homem crescia intelectualmente. Daí surgiram os líderes e, com eles, a revolução da fé.
Aí vai entrar, né? Wycliffe, Calvino, Lutero, né? E outros tantos, John Russell, né? Que entram, que são inteligentíssimos, eram espíritos inteligentes. E começaram a trabalhar o que é a mente do jovem, naquelas universidades, né? Palavra de Emmanuel agora. Emmanuel está sentadinho conosco, conversando conosco. Está no livro Alvorada do Reino, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, ó. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador que eles consomem a vida a se novelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhe escolhe a existência. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja, a verminar-lhes o seio, e ainda outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmos a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória. Importante isso, gente. Observa, contudo, o mundo ao redor de teus passos e perceberás, na desigualdade das situações, a justiça divina a expressar-se com a perfeição da sabedoria e do amor. Isso é forte demais. Vai lá, minha gente, no livro Alvorada do Reino, está disponível na internet, você pode entrar no site da Biblioteca Virtual de O Consolador, que está lá para você. Leia isso, analisa isso, e quando você for opinar, se você é um jornalista, se você é um comunicador, se você é um formador de opinião, se você é um líder religioso, se você é um líder espírita, pensa nisso aí. Nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história, que é a depuração de todos esses erros passados. Vai passar nessa peneira quem entender isso. Palavra do trovador, não, do analista ainda, né? Imbricada na nossa história está a presença da Igreja Católica, que milenarmente exerceu um grande poder sobre povos e nações. Às vezes acertou, noutras tantas errou, entronizando ódio, desrespeito, maldades e inclemências, quando a sua posição deveria ser sempre a da conciliadora e pregadora das verdades cristãs. A espiritualidade sempre enviou ao seu seio espíritos superiores, no afã de orientar os seus rumos, mas os conchavos com soberanos, visando o interesse do acréscimo de poder e patrimônio, não a permitiu lograr grandes resultados no campo do amor e da renúncia aos bens transitórios deste mundo. A figura de Francisco de Assis, ícone do apostolado de Jesus, trouxe uma nova visão de ações pertinentes ao perfeito ser da Igreja. Viveu de forma pobre, exemplificando Jesus. Muito embora as advertências do Mestre, a Igreja instituiu a aquisição, que, sob o pretexto de trazer para o rebanho as ovelhas por ele entendidas como perdidas, cometeu os mais bárbaros assassinatos, precedidos por torturas dignas dos mais selvagens dos homens. E o papado se envolveu em muitas desditas. Eu quero deixar aqui claro para a Igreja Católica, para quem é católico, o seguinte: a Igreja fez coisas boas, minha gente, coisas muito boas. Muita coisa boa foi feita ali. Principalmente o mecenato aos artistas, aos músicos, aos arquitetos, né? Muitas vezes os aconselhamentos sábios de grandes padres e bispos, pessoas humildes, que ali renasciam para esse fim. O Mosteiro de São Bento, né? Que fez tanta coisa boa. Então, minha gente, mas infelizmente ela fez o mal também. Então, vamos analisar a história sob esse prisma. Vamos ver o que a Igreja Católica cometeu de enganos terríveis, né? Que foram mortes, em cima de mortes, foram apropriação de consciências alheias, vendas de indulgências, isso tudo aconteceu lá. Então, vamos ver o que de bom foi feito. Mas Emmanuel é sincero, ele analisa a história. Palavra do trovador agora. Passo a passo, a história foi se fundamentando e comentando os desvios que ocorreram quando a necessidade era da amizade, da concórdia e divulgação da mensagem consoladora e renovadora de Jesus. Os desmandos vieram e com eles a dor. Não vale aqui lamentar. Sabido é que os que muito erraram renasceram em seguida na condição de servos e trabalharam sem cessar
até encontrar um melhor caminho a trilhar. Um dia saberemos de todos eles o que fizeram, o que receberam, o que sofreram para encontrar de fato Jesus. Salve os grandes missionários, que heróicos renasceram naquele tempo, com a tenacidade dos bons, quase todos anônimos, trazendo aos seus contemporâneos as lições da humildade e fraternidade, foram queimados, torturados, deixando um legado exemplar. Salve Francisco de Assis, o maior de todos eles. Poverello da Úmbria, que andou feito mendigo espalhando o pão da bondade na qualidade de apóstolo do Mestre Jesus. E o papado se empapuçou, quase sempre nas hordas das trevas que espalhou. Mas o vencedor será Jesus. E os reais seguidores. Aí está o caminho da luz, minha gente. Prossigamos nele. A história daqueles tempos são apenas respingos da história geral. Tudo passou. Agora temos no Espiritismo o processo renovador, que nos consolará instruindo para os avanços seguintes. Sejamos leais a Jesus e tudo se resolverá a nosso favor. Então, minha gente, chegamos aqui ao término de mais esse estudo. Muito interessante, com muita informação, mas você vê que sempre Emmanuel coloca, ele mostra a treva, mas ele mostra a luz. Né? Então, que é diferente da história que a gente lê por aí. Só vê a treva, mas Jesus, Emmanuel mostrou a luz. Então, em todo o tempo, no caminhar do homem, Jesus esteve presente, ajudando essa caminhada. Me ajudou, ajudou você, ajudou tantos, né? Todos. Que a gente possa entender isso. Eu vou deixar aqui meu abraço a você, mas muito obrigado por estar conosco e dizer a você, daqui a pouquinho nós estamos no estudo 20. Então vamos juntos, está quase terminado. Não é pena, né? Porque é um livro extraordinário, mas que vai ficar, não na minha estante, mas na minha cabeceira. Quem dera na sua também, para que a gente possa dar opiniões sensatas quando formos chamados a tal. Olha, muito obrigado, muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.